Bom dia, meus irmãos. Bom dia, Nivaldo. Bom dia, Célia. Uma Bom vontade doida de falar boa tarde. Bom dia a todos. Essa proximidade da hora do almoço, né? Que a gente, às vezes, somos pegos de surpresa. O estômago já começa a falar. 11 horas da manhã. E aí a gente comete esse deslize. Mas bom dia. É mais uma reunião nossa, mais um encontro nosso com o livro Obreiros da Vida Eterna, para estudarmos esse livro tão instrutivo, em todos os sentidos, precisamos assimilar esses ensinamentos que André Luiz nos traz. Não é só, nós precisamos entender que não é só uma leitura. Não é para chegarmos ao fim desse livro e falarmos assim, li Obreiros da Vida Eterna. Não é para isso. Esse livro, Célia, ele precisa provocar em nós uma mudança completa de entendimento da morte. Da morte. Quem está chegando agora, vale a pena dar uma lidinha lá no prefácio que é de Emmanuel. E para entender esse preparo que a gente precisa. É um momento em que todos vamos passar. Todos já passamos, né, Célia? Todos já passamos e iremos passar. Centenas e centenas e centenas de vezes e vamos continuar passando, porque esse nascer, viver, morrer, nos prepararmos para a nova encarnação é inerente do espírito, da evolução espiritual. Então, para começar o nosso estudo, vamos agradecer sempre a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, com esses ensinamentos ao nosso alcance. Agradecer ao nosso irmão André Luiz por toda essa preocupação, por todo esse empenho em nos deixar essa vivência do mundo espiritual, porque precisamos entender que somos simplesmente espíritos vivendo momentaneamente animando um corpo físico. Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, por esse momento. Perfeito. Célia, nós estamos no capítulo 3. No capítulo 3. Que tem como título, né, O Sublime Visitante. E vocês lembram que André Luiz narra para nós que para que esse ilustre visitante fosse recebido, eles plasmaram todo um cenário, né? Com plantas, com árvore, com lago. E André Luiz narra para nós que aquilo tomou contornos reais através da força do pensamento. Passou a ter movimentos. Movimentos, vida. E eles recebem, então, esse ilustre visitante, que é o Asclépios, né? É um habitante de esferas mais evoluídas. E ele traz, então, algumas mensagens, né, Célia? Ele fala e depois ele se abre a algumas perguntas. Então, são feitas para ele 3 perguntas e qual é o curioso que a gente precisa entender? Que todas as respostas que o Asclépios deu está no Evangelho. Está no Evangelho. Todas as perguntas que foram feitas, ele sacava um pergaminho, né? E ali estava uma passagem evangélica ou das cartas de Paulo, principalmente, né? Que é o Evangelho. Então, conclusão, todas as respostas que nós precisamos nas nossas vidas estão no Evangelho. É essa mensagem que ele deixa para nós, Célia. E às vezes a gente fica procurando soluções, ficamos procurando respostas fora, mas as respostas, as soluções está no Evangelho. Está no Evangelho. Está no Evangelho.
E não só o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho, o Novo Testamento. Né? Quer começar a ler? Então, Célia, nós paramos aqui, né? Logo após, né? Isso. Então, André nos falando o que fez Asclépio. Logo após, abençoou-nos, carinhoso, desejando-nos bom ânimo. Reconfortados e felizes, vimos o mensageiro afastar-se, deixando-nos envoltos numa onda de olente e inexplicável perfume. Ambos os auxiliares que se mantinham a postos retiraram as mãos do gabinete e, depois de várias operações magnéticas efetuadas por eles, desapareceu a pintura mental, voltando a peça de cristal ao aspecto primitivo. Então, todo aquele cenário foi preparado, Célia, para a visita do Asclépios. Realizado a visita, tudo se voltou ao normal, né? Tornando a conversação livre, indagações enormes oprimiam-me o cérebro. Isso é André. Não me contive. Com a permissão de Jerônimo e liderando companheiros tão curiosos e pesquisadores quanto eu mesmo, acerquei-me de Cornélio e despejei-lhe aos ouvidos grande cópia de interrogações. Acolheu-me, benévolo, e informou. André Luiz sempre questionando, e trazendo para Cornélio nós. É o visitante era o Asclépio. Cornélio é o diretor da casa. Da casa da bênção. E aí André Luiz, né, despeja sobre ele todas essas interrogações e ele André Luiz fica assim, maravilhado com Asclépios, né? Pertence a Asclépio à comunidade redimida do plano dos imortais. Nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Vive muito acima de nossas noções de forma, em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação de vida. A gente não tem noção do planeta que o Asclépios vive. Já perdeu todo o contato direto com a crosta terrestre e só poderia fazer-se sentir por lá através de enviados e missionários de grande poder. Apreciável é o sacrifício dele, vindo até nós, embora a melhoria de nossa posição em relação aos homens encarnados. Vem aqui raramente. Não obstante, algumas vezes, outros mentores da mesma categoria visitam-nos por piedade fraternal. Esses grandes espíritos, né, Célia, fazem essas visitas para nos impulsionar, para que a gente possa nos espelharmos neles, né? Esse é o objetivo. Cornélio, ele lembra, ele fala aqui para André que apreciável é o sacrifício dele, vindo até nós, embora a melhoria, Cornélio, e todos que estão ali
a melhoria de nossa posição em relação aos homens encarnados. Ali, então, eles já são superiores ali, a nós. naquele grupo, né, na Casa da Bênção, já é um grupo diferenciado. Né? Em relação a nós, sim. E mesmo assim, para ele, para o Asclépios estar ali, é um sacrifício. É um sacrifício. Não poderíamos, por nossa vez, demandar o plano de Asclépio a fim de conhecer-lhe a grandeza e sublimidade? Isso é André Luiz perguntando. Então, André Luiz pergunta, não poderíamos dar um pulinho lá? Não poderíamos, por nossa vez, demandar o plano de Asclépio a fim de conhecer-lhe a grandeza e sublimidade? Pergunta André. Muitos companheiros nossos, assegurou-nos o instrutor, Cornélio, por merecimentos naturais no trabalho, alcançam admiráveis prêmios de viagens, não só às esferas superiores do planeta que nos serve de moradia, mas também aos círculos de outros mundos. Então, aqueles trabalhadores que têm merecimento para isso, eles recebem como premiação, né? Merecimentos naturais no trabalho. Essas visitas a esses planos superiores. Sorriu e acrescentou, Cornélio, não devemos esquecer, porém, que a maioria efetua semelhantes excursões somente na qualidade de viajores, em processo estimulante do esforço pessoal, à maneira de jovens estudantes de passagem rápida pelos institutos técnicos e administrativos das grandes nações. Raros são ainda os filhos do planeta em condições de representá-lo dignamente noutros orbes e círculos da vida do nosso sistema. E aí, Nivaldo, só do nosso sistema. É muito merecimento através da dedicação, através do trabalho, que vamos alcançar esses patamares. Viajores, né, em processo estimulante. Exatamente aquilo que a gente já tinha falado. É para estimular, para aguçar, para fazer com que você tenha aquele start, né? Conhecendo mundos melhores, você passe a se esforçar no presente para que você possa alcançar, atingir. Sabe quando a gente tem, Célia, a gente vai aqui no nosso planeta, a gente vai a lugares, né? A escolas melhores, aquelas excursões, e aí a gente passa a se esforçar mais para que a gente possa um dia pensar em participar daquela agremiação. É exatamente isso que eles fazem. Eles premiam esses estudantes, esses espíritos, né? Já merecedores, evidentemente, mas para estimulá-los. E continua André. Não me deixei impressionar e prossegui perguntando. Luiz continua perguntando. Em todos os livros de André, nós vamos ver, ele está sempre questionando. Ele está sempre querendo saber por quê, por quê. Foi exatamente por isso que ele foi escolhido, por essa iniciativa dele, né, de questionar, de investigar, que ele foi escolhido no plano espiritual para trazer essa obra para nós. Para nos trazer. Nos trazer essas obras, né? Então, André fala, não me deixei impressionar e prossegui perguntando. Asclépio, todavia, não mais reencarnará na crosta? Na Terra, né?
O instrutor gesticulou significativamente e esclareceu. Poderá reencarnar em missão de grande benemerência, se quiser, mas há intervalos de 5 a 8 séculos entre as encarnações. De 5 a 8 séculos entre as encarnações. E só vai reencarnar em grandes missões de benemerência. E se quiser. Se quiser. Ó Deus, exclamei, como é grandioso semelhante estado de elevação. Constitui sagrado estímulo para todos nós, ajuntou o mentor atenciosamente. Devemos acreditar, interroguei admirado, seja esse o mais alto grau de desenvolvimento espiritual no universo? Aí, André Luiz pergunta, né? Será esse? Que ele é o mais alto? É o mais alto? O diretor da casa, Cornélio, o diretor da casa sorriu compassivo em face da minha ingenuidade e considerou: de modo algum. Ou seja, Asclépio não era o mais elevado. Asclépio relaciona-se entre abnegados mentores da humanidade terrestre. Partilha da soberana elevação das coletividades a que pertence. Mas, efetivamente, ainda é entidade do nosso planeta. Sim, está ligada ao planeta Terra. Funcionando, embora em círculos mais altos da vida. Compete-nos peregrinar muito tempo no campo evolutivo para atingirmos as pegadas. No entanto, acreditamos que o nosso visitante sublime suspira por integrar-se no quadro de representantes do nosso orbe. Então, o Asclépios, ele também tem pretensões de ascensão. Né? Porque a nossa limitação nos faz ver assim, em relação ao nosso orbe. Almejamos um mundo de regeneração, mundos felizes, e aí a gente para, porque nós não temos ideia do que... Você não para nunca, né? Não para. Essa ascensão espiritual não para. Esse Asclépio, com toda essa evolução, com todo essa magnanimidade dele, ainda não está no topo. Então, continua aqui Cornélio. Junto às grandiosas comunidades que habitam, por exemplo, Júpiter e Saturno. Os componentes dessas, por sua vez, esperam ansiosos o instante de serem convocados às divinas assembleias que regem o nosso sistema solar. Entre essas últimas estão os que aguardam cuidadosos e vigilantes o minuto em que serão chamados a colaborar com os que sustentam as constelações de Hércules e cuja família pertencemos. Os que orientam nosso grupo de estrelas aspiram naturalmente a formar um dia, na coroa de gênios celestiais que amparam a vida e dirigem-na,
no sistema galáctico de nossa Via Láctea, viveiro e fonte de milhões de mundos. E somente é somente um detalhe da criação divina, uma nesga do universo. As noções de infinito encerraram a reunião encantadora no Santuário da Bênção. Cornélio estendeu-nos a mão, almejando-nos felicidade e paz, e despedimos-nos sob enorme impreensão entre a saudade e o reconhecimento. Então, Célia, ele diz para nós o que é esse universo, que a gente acha que só aqui, a Terra, né? Na nossa visão tão pequenininha, a gente achamos, né, muitas das vezes, que só aqui a Terra nós temos civilização. Ele nos fala aqui desse mundo grandioso que a gente não tem ainda, nós não temos ainda essa noção de que existe. Mas que nós todos vamos chegar lá, todos vamos. Nesse parágrafo anterior, se nós prestarmos atenção, nós vamos perceber Cornélio falando que não existe acomodação no nível aonde se encontram. E é sempre, não vamos esquecer que são por merecimentos naturais no trabalho, sempre vamos aspirar, galgar elevações. E aí ele diz, né, Célia, aqui, ó, só para ilustrar, né? E sabe, meu amigo, que a nossa Via Láctea é viveiro de fonte de milhões de mundos. A nossa Via Láctea. E somente um detalhe da criação divina, uma nesga do universo. Um pedacinho. Né? Uma coisa. E a gente se acha que, às vezes, né, que vivemos apenas aqui. Com isso, Célia, nós encerramos o capítulo 3 e vamos para o capítulo 4 do nosso livro Obreiros da Vida Eterna. E agora a gente vai falar, o título do capítulo 4 é A Casa Transitória. Como o título já diz, é uma casa no plano espiritual que ela pode se movimentar. Ela é transitória, ela pode mudar de posição no mundo espiritual. E nós vamos ver o porquê disso. E para nós, aqui do MAP, o nome da casa é assim... Fabiano de Cristo. Essa casa foi fundada por Fabiano de Cristo. Esse Fabiano de Cristo, o patrono da nossa casa, o MAP. Então... nós vamos ler assim, Célia, vamos lá, né? Vamos. Depois, aí outro detalhe importante, né, Célia? Até agora, até o capítulo 3, só recordando que essa missão de André Luiz, Jerônimo, Padre Hipólito, Luciana e André Luiz estão indo numa missão à crosta terrestre, aqui ao planeta Terra, onde eles vão assessorar 5 desencarnes. Outros grupos tinham outras funções. O grupo do André Luiz, do Jerônimo, tinha esse objetivo. Agora, só agora é que eles realmente vão sair, né, em viagem para a crosta terrestre, e eles vão fazer a primeira parada. Eles não vêm direto. A primeira parada que eles vão fazer é nessa casa transitória. Agora, nós vamos perceber que o grupo se isolou. André Luiz, Jerônimo, Padre Hipólito e Luciana, né? Então, agora, já em viagem, o grupo deles, nós vamos ter assim. Só para... Aqui, agora, vamos passar a ter... A viagem. Esse grupo liderado por Jerônimo. Os outros grupos, naturalmente... Seguiram as suas rotas. Né? Aquele destinado às crianças, aos loucos, cada um seguiu a sua rota, e agora o grupo do André Luiz se isolou e ele vai se concentrar
na trajetória deles, no grupo dele, né? Depois de viagem normal, através dos caminhos comuns, alcançamos nevoenta região, onde asfixiante tristeza parecia imperar incessantemente. Ele saiu já de um planeta, da Casa da Bênção. Da Casa da Bênção, né? E agora já estão entrando numa zona mais densa. De outras vezes, eu já atravessara sítios semelhantes, gastando apenas alguns minutos. Agora, porém, era compelido a longa marcha em sentido horizontal, atendendo a imperativos da missão. O assistente Jerônimo procurava certa localidade sob a denominação expressiva de Casa Transitória de Fabiano. Tratava-se de uma grande instituição piedosa, no campo de sofrimento mais duros em que se reúnem almas recém-desencarnadas, nas cercanias da crosta terrestre, a qual, segundo os informou o chefe da expedição, Então, qual era o objetivo da Casa Transitória, Célia? Receber esses espíritos recém-desencarnados, né? A qual, segundo nos informou o chefe da expedição, fora fundada por Fabiano de Cristo, devotado servo da caridade entre os antigos religiosos do Rio de Janeiro, desencarnado há muitos anos. Organizada por ele, era confiada periodicamente a outros benfeitores de elevada condição, em tarefa de assistência evangélica, junto aos espíritos recém-desligados do plano carnal. Então, evidentemente que Fabiano de Cristo fundou essa casa, ele já não estava mais à frente, né? Nós vamos ver quem tá à frente dessa casa agora é a irmã Zenóbia, inclusive o que vai causar uma surpresa no André, por uma casa tão importante dessa ser chefiada por uma mulher, né? Na Casa Transitória, prosseguia Jerônimo, explicando-nos: prestaremos o auxílio que nos seja possível a organização e asilaremos, em seguida, os irmãos que nos cabe socorrer. Então, eles foram para lá porque eles vão utilizar essa Casa Transitória. Eles estão indo, Célia, para acompanhar 5 desencarnes. Então, todos aqueles que vão desencarnar, eles vão para a Casa Transitória. Num primeiro momento. No primeiro momento, eles vão para a Casa Transitória. Raramente encontramos companheiros carnais em condições de atravessarem semelhante zona imediatamente após a morte física. Então, após a morte física, ele está dizendo que a gente não consegue atravessar direto uma região. Você pulou Eu pulei? pedaço, pulou. Não fossem, então vamos ler de novo. Não fossem esses pousos de amor, essas casas transitórias, né? Se não fossem esses pousos de amor, tornar-se-ia muito difícil o nosso trabalho. Então, eles acolhem os desencarnados sofredores, e essa casa transitória é uma casa de passagem. Sim. Eles precisam dessa estadia momentânea. Raramente encontramos companheiros carnais em condições de atravessarem semelhante zona imediatamente após a morte física. Quase todos permanecem estonteados nos primeiros dias. Se entregues à própria sorte, seriam fatalmente agredidos pelas entidades perversas ou, habitualmente, desviados por elas do bom caminho de restauração gradual das energias interiores. Então, a importância dessa casa transitória, mais uma vez, né, Célia, que eles estão dizendo que, André Luiz está dizendo que dificilmente nós conseguiríamos atravessar e já íamos para uma colônia mais estabilizada.
Então é preciso essa casa transitória para que a gente possa fazer esse pouso e dali ser transferido para outra região. E se não houvesse essa casa, né, se entregue à própria sorte, seríamos fatalmente agredidos pelas entidades perversas. Então a gente pensa que só aqui no nosso planeta, na nossa Terra, a gente tem as entidades perversas. No mundo espiritual ainda continuamos. Né? Estamos no mundo de prova e expiação. E esse mundo de prova e expiação, Célia, é aqui e lá também ainda. Daí a necessidade desses abrigos fraternais, em que algumas heróicas e dedicadas ao sumo bem se consagram a santificadas tarefas de amparo e vigilância. Após breve pausa, concluiu. Além disso, teremos aí todo o equipamento necessário ao trabalho que nos cumpre realizar. O trabalho deles é acompanhar os 5 desencarnes. Né? Curioso, guardei silêncio e esperei. André Luiz já estava com algumas perguntas para serem feitas. Né? Não se passou muito tempo, defrontávamos um casarão enorme em plena sombra, uma zona umbralina, né? Nada que evidenciasse preocupação artística e bom gosto na construção. Nem árvores, nem jardins em torno. A edificação baixa e simples mal se destacava no nevoeiro denso. Certo, percebendo-me a estranheza, Jerônimo esclareceu. O nome do Instituto, André, fala por si mesmo. Temos à frente a acolhedora Casa de Transição, destinada a socorros urgentes, embora seu assombro natural é asilo móvel, que atende segundo as circunstâncias do ambiente. Sofre permanente cerco de espíritos desencarnados e sofredores. Desesperados. Sofre permanente cerco de espíritos desesperados e sofredores, condenados pela própria consciência à revolta e à dor. Suas defesas magnéticas exigem considerável número de servidores e os amigos da piedade e da renunciação que aí atendem. Passam o dia e noite ao lado do sofrimento. Olha que coisa, né, Célia? Essa casa é uma casa que está sujeita a ataques. Ela tem um sistema de proteção. Alguma coisa parecida com o que a gente, às vezes, precisamos fazer aqui, né? Todavia, o trabalho desta casa é dos mais dignos e edificantes. Neste edifício de benemerência cristã, centralizam-se numerosas expedições de irmãos leais ao bem, que se dirigem à crosta planetária ou às esferas escuras, onde se debatem na dor seres angustiados e ignorantes. Em trânsito prolongado nos abismos tenebrosos. Além disso, a Casa Transitória de Fabiano, à maneira de outras instituições salvadoras, que representam verdadeiros templos de socorro nesta região, é também precioso ponto de ligação com as nossas cidades espirituais em zonas superiores. Aqui é que está o detalhe, né, Célia? A Casa Transitória de Fabiano, ela é esse primeiro pouso em que os espíritos são recolhidos após o desencarne, e elas são ligadas às nossas cidades, as cidades espirituais em zonas superiores. Porque ele já havia dito que dificilmente a gente conseguiria, ao desencarnar, já ir direto para uma cidade dessa espiritual. Então é preciso que a gente faça um pouso nessa cidade, nessa casa transitória, né? Para que daí a gente consiga fazer esse voo maior. Aqui, Jerônimo, ele nos fala que a casa transitória, ela sofre permanente ataques. cerco
ela é permanentemente, ela é atacada, ela é cercada de espíritos desesperados e sofredores, condenados pela própria consciência. Ou seja, os espíritos sabem que ali é uma casa de socorro. Eles sofrem. A consciência de cada um causa esse sofrimento, porque no mundo espiritual não tem como negar a nossa consciência. Então eles querem socorro, mas eles querem ser socorridos só. Mas não basta querer só o socorro, é preciso merecer esse socorro. Nesse instante, antes que Jerônimo pudesse prosseguir nos esclarecimentos, atingimos as barreiras magnéticas, à distância de alguns metros do portão de acesso ao interior. Barreiras magnéticas. Atendidos por trabalhadores vigilantes que, sem hesitação, nos ofereceram passagem, acionamos pequeno aparelho que nos ligou de pronto ao porteiro prestativo. Não decorreram muitos minutos e achamo-nos diante de figura respeitável. Não supunha que a instituição estivesse administrada por mãos sensíveis de mulher. A irmã Zenóbia, apresentando identidade madura e aureolada de cabelos negros, proporcionava-nos informações vivas de sua energia e admirável capacidade de trabalho, através dos olhos transbordantes de luz. Pode continuar, Zélia. Saudou-nos. E aí continua André. Saudou-nos, cortês, sem despender muitas palavras, passando imediatamente ao assunto que nossa presença sugeria. A irmã Zenóbia. Fui avisada ontem, disse bondosa, de que a missão chegaria hoje, que eles chegariam naquele dia. Rejubilamo-nos com isso. Ao seu dispor, explicou-se Jerônimo com gentileza. Esse abrigo de amor e paz cooperará conosco, asilando-nos alguns tutelados convalescentes, e por nossa vez desejamos ser útil à casa de algum modo. Eles vão precisar da casa e eles estão oferecendo também a ajuda, o que a irmã Zenóbia precisasse, eles estariam ali, evidentemente. Zenóbia envolveu-nos num sorriso de simpatia acolhedora e, após rápidos minutos de silêncio, considerou: aceitamos o concurso. Reconheço a presença de um grupo harmonioso e, desde a semana finda, aguardava ensejo não só para beneficiar a coletividade sofredora de abismo próximo, senão também a fim de socorrer certo irmão nosso muito infeliz. Trata-se de pessoa que me foi particularmente querida e que apenas agora foi encontrada em remota região dos seres caídos. Sério, o que chama a atenção para a gente aqui, né? A irmã Zenóbia, ela vai pedir ajuda do grupo para socorrer esse espírito que foi uma pessoa querida dela.
Mas ela diz que só agora que foi encontrada. A gente acha que nós vamos desencarnar e nós vamos encontrar todo mundo. E não é assim. Não é. Nós não vamos encontrar, não. E por isso é que Jesus nos disse para que a gente pudesse reconciliarmos com os nossos inimigos enquanto estivesse em caminho com Ele. Porque depois a coisa vai ficar mais difícil. Então, só agora essa entidade querida, essa pessoa, esse espírito querido foi encontrado e se achava em região de muito sofrimento. Vencendo obstáculos, trouxemo-la para a vizinhança da casa. Porém, o perigoso estado em que se encontra não nos autoriza a fornecer-lhe abrigo, e sim proteção indireta. Então, ela não pode trazer ele para dentro da casa transitória. Já estabelecemos medidas em favor da remoção deste infortunado amigo para a zona da crosta, onde será brevemente internado em reencarnação expiatória, com auxílio divino. Ou seja, esse irmão que ela está querendo ajudá-lo, auxiliar, prestar esse socorro, ele vai ser encaminhado para a reencarnação. É o que a gente chama de reencarnação compulsória. Entretanto, não há um planejamento. Continua Zenóbia. Entretanto, precisarei pessoalmente da colaboração fraterna dos companheiros em benefício do transviado. Sem dúvida, atalhou Jerônimo, desvanecido, teremos prazer. Designando a devota enfermeira que nos acompanhava, acrescentou. Vamos lembrar da enfermeira Luciana. Luciana, que faz parte do grupo do André Luiz. Jerônimo, Padre Hipólito, a enfermeira Luciana e André Luiz. Em nossa companhia permanece a irmã Luciana, que nos pode ser extremamente útil nesse caso particular, em virtude das suas adiantadas faculdades de clarividência. Ela tem uma mediunidade, a Luciana, de clarividência. E aí é outro detalhe que a gente precisa só chamar atenção, né, Célia? A mediunidade que nós temos encarnada, a mediunidade é do espírito. Então, você tem essa mediunidade aqui, você desencarnou, você vai continuar com essa mediunidade. É do espírito. É do espírito, não é da matéria, não é do corpo. A diretora da casa transitória fixou o olhar sereno em nossa colaboradora, sorriu amável e prosseguiu. Bem lembrado. Alguns irmãos, qual ocorre a este a que me refiro, descem a tamanho embrutecimento moral que somente conseguem ouvir-nos a voz de modo imperfeito. E não lhes sendo possível identificar-nos pela visão, em face dos impedimentos vibratórios criados por eles mesmos, duvidam de nossa amizade e de nossos propósitos elevados de cooperação. No fato presente, o concurso de Luciana ser-nos-á precioso. Porque ela tem essa mediunidade da clarividência e ela vai ser utilizada, então, no socorro a esse amigo da irmã Zenóbia. E como a Zenóbia falou lá em cima, que só agora encontrou, sim, isso aí nos leva a pensar que ele está há muito tempo
nessas zonas de sofrimento. Então, fica difícil, deve ser difícil para esse espírito entender que tem alguém com a mão estendida para ajudar. Que o grau de embrutecimento e a moral. visão moral é tamanha que ele não consegue reconhecer ninguém e não consegue ouvir. Então, como que você vai socorrer alguém que não consegue te ver e não consegue te ouvir? Como a Zenóbia fala, eles mesmos duvidam da nossa amizade. Não é possível. Eu estou sofrendo até agora. Alguém vai querer me ajudar? Não. É mais um golpe. Né? Não podia disfarçar o meu constrangimento ante aquele pormenor de conversação. Isso é André falando. Não podia disfarçar o meu constrangimento ante aquele pormenor da conversação. Por que motivo a irmã Zenóbia, orientando instituição como aquela, necessitaria da nossa colaboração mormente no capítulo da clarevidência mencionada? Porventura, não poderia também esquadrinhar os problemas de almas sofredoras e decaídas? Isso é André se questionando. Por que a irmã Zenóbia ia aproveitar a estadia deles para fazer esse socorro, né? Incapaz de sopitar a interrogação, observei admirado. Quer dizer que os benfeitores daqui não podem ver quando desejam? Foi o assistente Jerônimo quem veio ao meu encontro. André só pensava. E o Jerônimo já percebeu, evidentemente já vai pontuar. Né? Antes de tudo, André, falou compassivo, faz-se necessário considerar que irmã Zenóbia, não obstante a sua extensa visão espiritual, terá razões íntimas para invocar a providência. Quanto ao mais, não devemos esquecer os imperativos da especialização. O imperativo da especialização, Célia, cada um tem a sua... Cada um... tem o seu dom. Como nós falaríamos, cada um no seu quadrado. Tem as suas... tem o seu dom, tem a sua... A resposta tivera efeito de ducha gelada. Arrependera-me de haver formulado a interrogação indiscreta. Completando, porém, o ensinamento, Jerônimo continuou. Se não vejamos, tem a especialização, não vamos esquecer isso que que Jerônimo falou. Fala para ele. Não devemos esquecer os imperativos da especialização. Nivaldo, a resposta de Jerônimo, estamos chegando ao final. Ele vai se referir à especialização e nós vamos ter que parar no meio. É verdade. Então, nós estamos no último minuto. No último minuto, então vamos agradecer a presença de todos vocês e vamos dar continuidade na próxima semana a essa leitura com pequenos comentários dessa obra maravilhosa de Obreiros da Vida Eterna. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz. O programa Estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio.